Deus pelo cuidado dele conosco e com vocês, porque vão ouvir essa palavra hoje. Como é um culto de curas e milagres, né? A Bíblia nos dá uma percepção. A Bíblia nos dá uma percepção fantástica da fonte da nossa saúde. Por isso, o título de hoje, Como ter um coração saudável. Tá? Como ter um coração saudável. Não é, a palavra de Deus não diz que tudo que nós devemos cuidar é cuidar do nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, um culto de libertação começa com o nosso coração. E eu dei glória a Deus porque todos que falaram aqui, desde a Rose que fez a saudação, desde o momento de libertação, todos falaram, o próprio Almir falou, todos falaram de coração. E eles não sabiam da ministração, né? Então, olha que interessante como Deus já vem montando o quadro para esse momento, preparando para esse momento. Então, como ter um coração saudável? Você sabia que a nossa medula é úmida? Quem sabia que a nossa medula é úmida? Eu não sabia, sinceramente. Nossa medula é úmida. No centro do nosso osso é úmido, né? Tá? Bem no centro dos nossos ossos, né? É onde o sistema imunológico e as células sanguíneas são fortalecidas. É nesses ossos. Olha que tremendo, né? Vocês já vão entender onde que eu vou chegar, mas olha, eu não sabia disso realmente, que o nosso sistema imunológico estava ali, né? E as células sanguíneas são fortalecidas. Nossa vida está no sangue. E nosso sangue é fortalecido pela medula em nossos ossos. Se os ossos secarem, a própria fonte de vida fica comprometida. Olha, já vão pensando aí, né? Onde que eu vou chegar. Isso é testificado em Provérbios 14. Desculpa que eu não comecei o texto com Provérbios, né, Sandro? Já fui falando. Provérbios 17 e 22 é o nosso tema-alvo. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Agora faz mais sentido o que eu falei, né? Eu falei dos ossos, então, porque não teve o texto bíblico. Olha aí, ó. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E também testifica em Provérbios 14, do 29 ao 30, que nos diz assim: quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Olha só que tremendo. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Pode voltar novamente, Sandro, por favor? Quem tarda em irar-se, né? Quem demora para se irar, é grande em entendimento. Mas o que facilmente perde a calma, o que ele faz? Ele valoriza, ele elogia, ele dá valor à loucura. Mais um lá. Por favor. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A Bíblia contrasta, queridos, paciência com temperamento explosivo e paz com inveja. Olha só. Né? Já tinham visto isso na Bíblia? Né? Como a gente tem revelação, né? Paciência dá entendimento, enquanto que um temperamento explosivo revela tolice da nossa parte, insensatez e imaturidade. Paciência no grego, né? Macrotimia, longanimidade, significando espírito longo ou demora a irar-se, indicando paciência com pessoas e resistência a ofensas. Isso é muito importante para nós líderes. Né? Nós precisamos, se nós queremos ser bons líderes, nós precisamos adquirir essa resistência às ofensas, porque nós vamos ser ofendidos. Pode ter certeza disso. Né? Nós aqui na ABA, nós temos como visão salvar vidas e formar líderes. Essa é a nossa visão. Né? E não existe lugar melhor para treinamento. Nós temos vários lugares de treinamento na nossa vida, na nossa família, com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes, com nossos vizinhos, com o nosso trabalho, com nossos pares no trabalho, com o nosso superior gestor.
gerente do trabalho. Todos esses movimentos são oportunidades que Deus nos dá para forjar o nosso caráter. E não tem lugar melhor para forjar caráter do que casamento. Não tem. Se você quer um caráter forte em Cristo, você seja casado, porque você vai ser testado todos os dias. Olá, é verdade, eu estou testificando. Mas é verdade, a gente realmente vai ser provado todos os dias, e isso faz parte de um treinamento. Mas voltando aqui a salvar vidas e formar líderes, como é a nossa visão aqui, nós, para sermos bons líderes, nós vamos precisar desenvolver essa capacidade. E grupo familiar, queridos, é maravilhoso para isso. Estratégia de Deus. Sabe? Porque não vai ser todo mundo que você vai se encaixar, que você vai gostar, que você vai com a cara. Não vai ser todo mundo. Essa é a real. Só que ali está a vitória. Quando você realmente entende aquilo ali como aquela pessoa ali, aquela espinhosa, né? Que a gente tem que amar. Aquela pessoa lá, ela vai ser o degrau para você subir para o próximo nível. Não tem outro. Né? Então, nós vamos ser desafiados. Mas quando a gente entende que a gente está sendo desafiado para subir de nível, para ter esse coração de Deus, a gente começa a receber com mais longanimidade mesmo, receber com mais amor, com mais entendimento. Acho que essa é a palavra, com mais entendimento, né? Você só será um excelente líder se você for tratado nessas áreas de provação, treinado, para quando você for provocado não reagir, ou melhor ainda, agir com amor. Em vez de reagir, você vai agir com amor. Espírito contrário. Vem com ódio, você vai com amor. Vem com vingança, você vai com paz. Né? É o espírito contrário. Tá? Quando você suportar provocação, ser contrariado, ver pessoas revirando os olhos. Nós já vimos isso aqui para nós, queridos. Alguns líderes também já passaram por isso, a gente já viu. A gente fala uma coisa, a pessoa revira os olhos. Né? Aí, se você não está preparado, a vontade que dá, se fosse teu filho, o que você fazia? Você já revirava um tapa na cara, o que está revirando os olhos aí? Mas com as ovelhas você não pode fazer isso, você tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender, né? Então, tudo isso faz parte de um treinamento. E se você não tolera isso e reage, você não pode liderar. Porque um líder não tratado, ele machuca. Ele vai machucar. Na primeira situação, ele vai fechar a cara, vai te dar uma resposta grossa, né? Porque ele não está tratado. Ele precisa do coração tratado. Um coração curado, cura. E um coração machucado, machuca. Por isso que nós vemos tanto abuso de autoridade, a gente não vê cada história absurda aí que fazem com as ovelhas, né? Pessoas jogando fora as ovelhas aí, para as pessoas nem voltam mais para a igreja. Porque esses líderes não foram tratados, são neófitos, meninos imaturos. Então, depois dessa introdução, vamos para o ponto 2. A alegria como remédio, usando o mesmo texto, Provérbios 17 e 22, por favor, Sandra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Queridos, a alegria e a fé em Deus fortalecem até o nosso corpo físico. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10b. Olha lá, ó. O Sandro Taquera, ele fala aqui, já aparece ali. Então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Essa parte que eu quero. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Amém? A alegria do Senhor. Salmo 28, 7 e 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. A outra versão que eu tenho aqui, o meu coração se alegra, e com o meu cântico o louvarei. Amém? O coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15, 13.
O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então, mulherada, principalmente para a mulherada que é mais vaidosa, né? O coração alegre, você não precisa nem de botox. Tá, viu? Você não precisa de nada se o teu coração é alegre. Você manifesta isso. Né? Tá? O coração alegre formoseia o rosto. Esse versículo destaca que o estado emocional e espiritual interior reflete diretamente na aparência física, irradiando beleza, paz, brilho. Um coração grato é alegre e torna o semblante mais bonito, enquanto que a tristeza abate o espírito. Beleza interior transparece a verdadeira beleza. Tem origem no interior da pessoa. Eu sempre, quando vejo esse versículo, eu já falei para algumas pessoas aqui, principalmente para as mulheres, o que eu me lembro da minha sogra. Gente, a minha sogra tem 84, vai fazer 85 esse ano, 86, agora me deu até, mas ela está por aí. Agora, nesse exato momento que ela está com 85 anos, quase 85, 80, é isso, né? Está começando a ter umas rugas. Gente, eu com 40 anos tinha mais ruga que a minha sogra com 70. Ela não tem ruga. E ela tem uma pele que não tem uma mancha. E é alemã, gente. Pele clarinha, mais clarinha que a do Jaime. Alemã. Não tem uma mancha na pele dela. Pele lisinha, a pele dela brilha. Eu sempre falo isso para as pessoas. Olha que cutis mais linda, né? Ela tem, porque ela tem aquele coração alegre dela, ela não se incomoda, ela não esquenta a cabeça com o que não é para esquentar a cabeça. Então, eu ensino. Eu olho para ela e falo, meu Deus, eu quero isso para mim. Né? Já devia ter começado lá atrás, para não ter que fazer botox hoje. Né? Quando o coração está em paz e feliz, isso se manifesta no sorriso, no olhar e na leveza ao enfrentar a vida. Nós precisamos levar a vida. Vai acontecer a vida de qualquer maneira, queridos. Ela está acontecendo a cada momento. Como que você vai levar isso? Você pode transformar ela num fardo, difícil de carregar, ou você pode transformá-la numa leveza. É a vida acontecendo, vai acontecer com essa família que a gente acabou, que o Jaime comentou aqui. Uma fatalidade, uma tristeza, com certeza, mas é a vida acontecendo. Né? A gente não pode parar a vida por causa dessas intempéries da nossa vida. Né? Alegria genuína. Vocês percebem, então, a conexão entre a emoção e o nosso físico? A alegria genuína, um coração alegre, não pode ser escondido e embeleza o rosto, mesmo que a pessoa esteja séria. Eu acho tão interessante uma coisa que a gente sempre ouvia do Pio, e ouve até hoje, de vez em quando, em alguma reunião, ele fala assim, tem pessoas que têm cara de sim. Vocês já viram isso? Tem pessoas que têm cara de sim. Eu amo essas pessoas. São pessoas extremamente agradáveis. E o Pio falava isso mesmo, né? Tem algumas pessoas que têm cara de sim. Tô falando não. Né? E essas pessoas são agradáveis de se lidar. Você olha para ela, ela já tem sim na cara. Você não precisa convencer de nada, você não precisa falar nada, ela já é, né? Então é muito, muito importante, muito interessante. E é um contraste com o coração triste. Com a tristeza, o provérbio ali, continuando o provérbio, né? Ele afirma que enquanto o coração alegre embeleza o rosto, a dor do coração ou a tristeza, ela abate o espírito. Queridos, vocês já viram, vocês devem conhecer alguém, eu conheço, pessoas que carregam peso nas costas. O físico delas é assim, ela não tem o peito aberto. Ela anda assim, encurvada. Parece que os ossos estão definhando, e de fato, segundo a Bíblia, estão. Né? Fica aquela coisa assim, andando com dificuldade, tudo é difícil, não tem aquela alegria de viver. Tudo é fardo, tudo é difícil. Nós tivemos experiência essa semana, falando a semana inteira lá com esse pessoal que estava lá até no velório, à noite também, que a gente foi. Aquelas pessoas assim, ai, por que aquela coisa nada? Tudo bem, é um momento de comoção, né? A gente entende, mas um negativismo, sabe? Um negativismo que a gente percebe nas pessoas, principalmente quem não tem Jesus, né? Porque um coração alegre, a pessoa abre o peito, a pessoa é aberta para a vida. Você conhece na postura. Você vê uma pessoa alegre, uma pessoa curada, uma pessoa sarada, pela postura dela. Né? Ela tem, assim, essa vida aberta.
Não tem aquela coisa pesada e fechada, né? Porque o coração alegre é como refrigério. Mesmo em tempos desafiadores, difíceis, a gratidão e a fé podem manter o coração alegre, servindo como, é tão lindo isso, ó, servindo como um banquete contínuo, sempre nutrido. Então, aquele coração alegre, ele é como um banquete contínuo. Imagine a cena. Você está sempre suprido, você está sempre feliz, você está sempre nutrido. Sempre nutrido. Um coração alegre. É cíclico, cíclico. Quanto mais alegre você é, e é uma decisão, né, queridos? Porque não é todo dia que a gente vai estar alegre para ficar sorrindo. É ou não é? Ou só nós temos um problema aqui? Eu garanto que todos têm problema. A diferença é o que se faz com isso. Você pode enfrentar de uma maneira ou de outra, né? Ou de peito aberto, sabendo que o Senhor está contigo, ou, ó vida, ó azar, ó seus. E ali você não vai sair nunca daquele ciclo, né? A escolha sempre é nossa. Então, agora, né, a gente está falando tudo isso, e aí, ponto 3, onde encontrar alegria? Salmo 16, 11, por favor. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Todos os dias, enquanto você viver, até você morrer e além. Perpetuamente. Então, aonde que você encontra alegria? Na presença dele. Não tem outro lugar, queridos. Não tem, não existe. Há um lugar de alegria perpétua, a fonte jorrando. É na presença dele, queridos. Só ali a fonte jorra constantemente e você vai ficar saciado. Tem uma versão que eu li quando eu fiz estava preparando essa ministração, e ela fala esse versículo, mas ela fala assim, ó, tu me farás ver. Eu achei tão maravilhoso. Quando você tem uma delícia direto, tu me farás ver essas delícias. Tu me farás ver. Cada um de vocês, né? Ele vai nos fazer ver isso. Olha que lindo, que promessa maravilhosa. E perpetuamente. É uma palavra forte ali, perpétuo. Né? Essa alegria não depende da circunstância externa, mas é uma fonte constante, encontrada na fé e no relacionamento com Ele, fortalecendo nossa alma contra o desânimo. Queridos, o choro pode durar uma noite. Nós entendemos que existe dor. Essa semana, essa família perdeu um bebezinho de 9 meses, é muito injusto se você for pensar. É dor, né? É dor. Eu sei o que eles passaram, porque eu passei 2 vezes por isso. Então, eu sei o que é dor, a dor que eles estavam sentindo. Mas você não pode parar ali. Você não pode deixar isso destruir a tua vida. Né? Isso não pode, a circunstância não pode mudar você, não pode mudar o amor de Deus por você. Você tem um DNA celestial e isso precisa ser mais forte nesses momentos. É exatamente para esses momentos difíceis que a gente atravessa, né? E pode atravessar. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, olha lá, ó, tenham por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Amém. Glória a Deus. É tão interessante, queridos, porque o Jaime comentou aqui do rapaz, né, do Tom, e foi incrível, porque eu cheguei lá, realmente ele tinha sido transformado, ele teve essa experiência com Deus. E ele veio correndo contar. No que eu entrei, até levei um susto, porque eu estava entrando no velório, um lugar triste, né, o caixãozinho na frente, assim, um caixãozinho desse tamanho. Fui entrando, assim, vendo com aquele... consternada, na verdade, né? Consternada. E ele vem assim, ó, pastora, pastora. Eu até me assustei, porque então, você vê como que Deus fez, o maravilhoso de contar isso não é contar essa parte negativa, é o que o Deus fez naqueles 2 dias com ele. Ele veio correndo contar, porque ele sentiu, aí ele contou o alívio, que ele sentiu como se fosse um jorrar na vida dele, que ele sentiu consolo, queridos. Ele sentiu o consolo verdadeiro. Então, olha que maravilhoso. Que maravilhoso. E ele estava alegre. Ele falou assim, pastor, eu estou com vergonha. Bem assim, ele falou para mim, e eu sei o que é esse sentimento, porque eu senti isso com meu filho. As pessoas vinham me consolar, eu consolava as pessoas, eu ia sorrindo e eu tinha acabado de perder meu filho, enterrar meu filho.
É o consolo do Espírito Santo, isso é sobrenatural. É para quem tem intimidade, é para quem tem relacionamento, é para quem busca isso, né? E é para todo mundo, está disponível, né? Não é verdade? Aí ele falou assim para mim assim, pastor, eu estou com vergonha, porque todo mundo chega aqui chorando, vem me abraçar chorando, e eu tenho vontade de agarrar e sorrir para a pessoa. Daí ele falou assim, eu estou constrangido com isso. Falei, querido, é o amor de Deus pela tua vida. Só abraça as pessoas, não precisa falar nada, não precisa justificar. Né? Porque nessas horas você não vai ficar justificando. Por que você está alegre? Aparentemente alegre. Né? É sobrenatural mesmo. Né? A maior parte do barulho em nossa alma é gerado pelas nossas tentativas de controlar o incontrolável. Não é verdade? A gente quer muito controlar o incontrolável, coisa que não está no nosso alcance, que não é da nossa alçada, que não é do nosso interesse, não interessa para nós, e a gente quer controlar. A gente quer estar ali, ó, segurando as rédeas, né? Tentamos administrar algo, tentamos consertar alguém, tentamos mudar alguém, principalmente marido e esposa, né? Tentamos controlar alguém e acabamos com esse barulho na nossa alma, que a gente nunca tem sossego. Né? Não um coração tranquilo, mas um tumulto. Quando tudo, queridos, tudo, conforme o Salmo 46:10 nos dá a resposta. Ó, a resposta está aí. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Tem aleluia, tem uma versão que eu amo que fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando dá esse tumulto, essa frase, essa semana, me veio muito, porque, queridos, eu precisava ter essa força para passar para essa família, para esses pais. Então, eu me lembrava disso, quando eu queria chorar, porque dá vontade de chorar, dá vontade mesmo. Alguns momentos lá eu não aguentei, eu chorei junto com a mãe, com certeza, né? E eu lembrava disso, pai, eu vou me aquietar, porque o Senhor é Deus nessa situação. O Senhor é Deus em todos os momentos. Então, isso consola o nosso coração. Entenda isso, queridos. Se Deus está com você, se Ele está ao seu redor, se Ele é o seu refúgio, se você tem a presença dEle, se você tem a presença dEle em sua vida, você não precisa entender tudo ou ter resposta para tudo. O Pio falou no retiro de agenda agora, aquela pessoa que tem resposta para tudo é um coitado. Porque a cabeça dele fica só virando em cima de resposta, de querer entender, de querer ensinar, de querer fazer. É um coitado. Se renda. Se render é a melhor coisa para um cristão. Você pode aquietar-se, você pode ter um coração tranquilo. Você não precisa viver em tumulto, porque Ele é Deus. Ele está com você e Ele é o seu refúgio. Aleluia. Temos a liberdade de escolher confiar em Deus com as nossas circunstâncias, com as nossas vidas e com os nossos corações. Nós temos essa liberdade. Podemos escolher fazer certo, né? Amém? Seja encorajado, querido. Essa palavra de encorajamento para você, seja qual for a situação que você esteja atravessando. Confie teu coração a Ele. Diga ao seu coração e à sua alma: alma, quiete-se e fique calma. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Essa quietude acontece dentro do nosso coração. Tenho aprendido, queridos, que você pode mudar todos os tipos de circunstâncias, todos na tua vida, mas o seu coração ainda pode estar em tumulto. E você pode ter todo tipo de tumulto ao redor, e mesmo assim ter um coração tranquilo, porque a paz é algo que acontece dentro da gente. Eu tenho um hábito que eu faço, quando eu estou muito agitada, eu paro e falo mesmo para minha alma. Fazendo. Shh. Alma, fique quieta. Shh. Alma, se aquiete. Eu dou uma ordem de comando para a alma. E a gente precisa fazer isso, porque se você deixar ela descarrilhar, ela é igual um trem desgovernado. Ela vai e vem com um monte de coisa, vai puxando coisa e você fica ansioso, aí que gera ansiedade. Que você fica com expectativa de futuro que não acontece. Né? Ponto 4. A paz que preserva a vida. Provérbios 14, 29 e 30.
Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. A gente já viu esse texto, né? Amados, já está comprovado pela ciência, pelas neurociências, o que a palavra de Deus sempre nos ensinou com esse texto, que as emoções negativas, como ira, inveja, ingratidão, reclamação, adoecem o nosso coração. Fisicamente, adoece o nosso coração e o nosso corpo, né? Que são as doenças chamadas, que vocês já ouviram, psicossomáticas. E, queridos, olha só o mais interessante, essa mesma pesquisa das neurociências, ela afirma que se você praticar o que está nesse provérbio, praticar o que está nessa palavra, você cura 100% dessas doenças psicossomáticas. Gente, 100%! Só praticando a Bíblia. Não precisa remédio para dormir, não precisa remédio para ansiedade, não precisa ansiolítico, você não precisa de nada. Se você praticar de verdade a palavra de Deus, você não precisa. É comprovado. É comprovado para essas doenças psicossomáticas. 100% de cura. 100%, queridos. Cura para estresse, ansiedade, mágoa. E eu declaro aqui hoje que toda mágoa escondida vai ser arrancada. Em nome de Jesus. Indo para o nosso quinto ponto aqui agora. Salmo 32, 3. Quinto ponto, o perdão que cura. Salmo 32, do 3 ao 5. Davi falando aqui, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus... Olha só, gente, vou ler bem de calma para vocês. Presta atenção no que está escrito aqui. Enquanto calei os meus pecados, quer dizer, fiquei agasalhando eles ali, fiquei remoendo eles ali dentro de mim. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, pela minha reclamação todo dia, pela minha reclamação, meu constante gemido, minha reclamação todo dia. Olha lá. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Eu não confessei, né? Eu não deixei, não confiei nele, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Olha, que angústia isso, gente. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele, sempre ele, né? E a gente sabe, o perdão que cura. Queridos, o perdão cura. E se não perdoa, abre portas. Se você não perdoa, abre portas para inúmeras doenças pela falta de perdão. A gente já deu esse exemplo, até o Messias fez uma demonstração aqui, né, do copo com veneno. A falta de perdão é você tomar o veneno, esperando que o outro morra. Olha que abuso. Você não perdoa, né? E você está se envenenando. A outra pessoa está seguindo a vida, ela não está nem aí para você. E você ainda está arrastando aquele morto nas tuas costas, caminhando com esse peso aí. Tá? Então tem que abrir, tem que perdoar. E a gente vê muitas doenças, a gente que visita hospitais, a gente sabe. A maioria dos câncer, né? Maioria, não digo todos, mas a maioria do câncer, nos ossos principalmente, é a falta de perdão. A pessoa está lá moribunda na cama, vamos orar com elas ali. Quantas vezes a gente viu isso acontecer? Isso é testemunho. Quantas vezes a gente ouve lá na aba também, o doutor Verde contava isso direto, porque ele, como médico, trabalhava no hospital direto ali, ele orava para a pessoa moribunda, que já mandava chamar a família, ele orava para a pessoa perdoava, a pessoa saía do hospital. Olha, gente, que sério. Falta de perdão. Então, se você realmente perdoa, você libera a tua vida. Libera do outro, obviamente, mas libera a tua vida. Né? É no mínimo inteligente você perdoar. É no mínimo inteligente. Só para a tua própria saúde. Né? E a gente fica guardando, né? Não perdoa o irmão, não perdoa o pai, não perdoa lá, tem coisa lá da infância. Perdoa, queridos, libera. Né? O perdão liberta tanto o que perdoa quanto o que é perdoado. Mateus 18, 34 tem uma história maravilhosa lá, que vocês todos conhecem, que é a história dos torturadores, dos verdugos lá. Vamos ler essa história, é um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena. Mateus 18, 34.
Por isso o reino dos céus, Jesus falando aqui, tá? Por isso o reino dos céus, aliás, é uma parábola de Jesus, né? É semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o Senhor disse ao seu servo, ordenou que fosse vendido ele, a mulher e os filhos. Olha, gente, eu vou resumir, porque acabou de me avisar ali que deu o meu tempo. Então, essa história, assim, a pessoa devia uma dívida muito grande. Foi lá chorar para ele, chorou para ele perdoou aquela dívida. Aí ele tinha um empregado, um conservo, que devia 10% daquilo que ele devia para o senhor dele. E ele não perdoou, pegou aquele rapaz, vocês podem ler em casa, pegou pelo pescoço, chacoalhou e falou, não te perdoo, vai para a cadeia. Botou o conservo na cadeia, porque ele não perdoou, né, a dívida. Aí o conservo foi para a cadeia, quando ele foi para a cadeia lá, os outros que viram isso foram contar ao senhor que havia perdoado aquela dívida grande. Aí o que aquele senhor falou, que aqui está representando Deus, pode trazer ele de volta aqui, agora ele vai preso, vai para ele, a família dele, vão me pagar tudo que devem, e ainda eu vou enviar torturadores. Gente, quando você não perdoa, tem torturadores do teu lado o tempo todo ali, ó, falando na tua mente, te torturando, você não tem paz, tá? Você não tem paz, fica sem paz. Então reflita. Isso é para você refletir, para você ser curado. É um culto de curas e milagres, né? Então, reflita para você ser curado. Se você precisa perdoar alguém, se você precisa liberar perdão, se você precisa pedir perdão. Às vezes não é perdoar, às vezes você precisa pedir perdão. Eu tenho um testemunho aqui também nesse momento, nem sei se vai dar tempo de eu contar, eu queria contar. Porque o perdão, queridos, abre portas para milagres. Né? Eu vou contar, vai passar um pouquinho, mas eu acho que vale a pena contar. Esse testemunho eu lembrei de madrugada. Eu já era convertida, já era líder de grupo familiar. Já era convertida, já era líder de grupo familiar. Nós tínhamos ido para Porto Alegre já. Então, você vê, já fazia tempo, já fazia bons tempos que a gente já era convertido. E eu fui para lá. Lá eu não trabalhei, eu trabalhava só lá, ajudava uma igreja lá, ficava fazendo meu tempo lá na igreja. E não trabalhei fora, né? Sim. E voltamos para Curitiba. Resumindo, voltamos para Curitiba. Quando nós voltamos para Curitiba, eu queria trabalhar de novo, porque eu sempre trabalhei. Né? Eu gostava de trabalhar, então eu queria trabalhar de novo. Aí comecei a procurar trabalho. E tinha indicação. Na verdade, eu vim de Porto Alegre e já tinha uma vaga. Eu fui lá conversar. Não, a vaga fechou, nem cheguei aí. Falei, mas ué, tá. Na hora eu não me toquei. Daqui a pouco, outra situação. Não abriu a porta. Falei, ué, o que será que está acontecendo? E fui para Deus, né? Fui para Deus, falei que a Laurinha, ela era minha líder, falei, Laurinha, Bibi, me ajuda a orar aí, que o negócio não tá pegando aqui, né? Eu preciso de ajuda. Aí fomos orar. Fui orar e o Senhor me lembrou, olha só, gente, abrindo o coração aqui para vocês, né? Para vocês verem como a gente precisa alinhar sempre, quando a gente quer ter um coração puro diante de Deus, a gente precisa alinhar nossa vida. Aí o Senhor me lembrou que quando eu trabalhava lá naquela empresa que eu contei para vocês, que era derivada de petróleo, eu trabalhava lá, vendia máquinas lá da Carnevale, aquela coisa arada, né? Trabalhava com a nafta do petróleo. Eu tava nos últimos tempos, antes de eu ir para Porto Alegre, eu estava cansada daquela história de meta. Eu sempre eu gosto de desafio, é o meu perfil. Só que naquele momento eu estava meio cansada. Sabe quando você já está meio exausta? E sabe o que eu fazia? Porque a gente recebia uma relação com um monte de número de telefone para você ligar. E isso ficava registrado se você ligava ou não. Daí eu, muito esperta, vou ligar, né? Eu ligava o número. Dava um tempo, tocava, quando eu tocava, desligava o telefone. Fiz isso algumas vezes. Totalmente errado, tá? Hoje eu sei, mas eu fiz, eu estava cansada já, estava cansada mesmo. Não justifica de forma nenhuma, mas o Senhor me lembrou isso. Aí quando eu me lembrei disso, eu liguei para a Laurinha e falei, Laurinha, o Senhor me lembrou isso.
Mas eu louca de que vontade que a Laurinha falasse assim, ai, ore a Deus que vai estar tudo certo. Não, ela disse, então você sabe o que tem que fazer, né, Bibi? Falei, pois é, eu sei. Ligar para o meu ex-chefe e confessar isso para ele. Gente, eu liguei para esse meu chefe. E ele ficou todo feliz na hora que ele me atendeu, que passaram a ligação para ele me chamava de Sarita. Sarita, que saudade, não sei o que, não sei o que, quer voltar, tua vaga está aqui. Não sei o que. Eu não queria voltar para lá mesmo, mas não era isso, né? A vergonha daí de falar, depois de toda essa recepção calorosa, chegar para ele e falar assim, Parício, eu tenho um negócio para falar para você. É uma coisa chata que eu fiz, mas eu quero pedir perdão para você. Eu não fui uma excelente funcionária como eu deveria ter sido. Mas como que não? Eu era que mais vendia. Eu era excelente funcionária na minha cabeça. Aí ele falou, como que não? Então eu falei, não, deixa eu terminar de falar. Olha, nas últimas vezes, quando você mudou lá o negócio, que ele mudou aquilo lá, né? Mandava aquela relação, muitas vezes eu não liguei de verdade. Eu fazia ligação e não chegava a completar, não falava com o cliente. E para vocês parecia que eu tinha ligado. Então eu tinha mentido, né? Uma coisa não foi. Nossa, ele falou assim: "Nossa, nunca imaginei isso, não sei o que, não sei o que". Eu falei: "Então, você pode me perdoar? Eu quero". Não, não, tá perdoada, pode até voltar. Eu falei: "Não, não quero voltar. Eu quero só que você me perdoe. Eu estou liberada, você me perdoa?". Ele me perdoou. Gente, isso foi na sexta-feira. No domingo na igreja, um irmão veio me procurar me dando emprego. No domingo, no culto. Não sabia o que eu estava procurando. Chegou para mim e falou assim: "Escuta, você chegou de Porto Alegre agora, você não quer trabalhar comigo?". Me deu a gerência lá da empresa dele. Olha só. Sexta-feira para domingo. Era aquilo que estava impedindo. Então, quando a gente propõe a ter um coração, andar realmente com Deus, a gente precisa limpar isso. Mesmo que seja coisa lá atrás. Né? A gente já ouviu falar no próprio grupo nosso lá de gente que roubou, que teve que ir lá acertar. É assim. Tem que acertar. Né? Você tem que acertar, tem que limpar o trecho, para Satanás não ter nenhum ganchinho. Nenhum ganchinho ali com você. Tá? Vamos indo para o final já, queridos. Conclusão. Confiar no Senhor. Provérbios 3, do 5 ao 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque às vezes, querido, nosso entendimento é muito falho. Vocês já pensaram uma coisa? Às vezes até uma mensagem, você vê só um pedacinho da mensagem. Você vê ali um pedacinho da mensagem, você nem abre a mensagem, porque já pensa que, puxa, isso aqui, isso aqui. Não, abra. Às vezes você vai abrir e ser surpreendido. Não era nada daquilo que você pensou. Né? Então, o nosso entendimento é muito falho. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará. Olha só, quando você reconhece Ele no teu caminho, Ele endireita a tua vereda, Ele endireita o teu caminho. Que é isso que foi feito lá. Eu renunciei àquilo que eu tinha feito, que eu nem me lembrava. Eu não lembrei nem de pôr hoje de manhã que o Senhor me lembrou de contar isso para vocês. E Ele vai endireitando o teu caminho. Você vai andando no caminho aprumado com o coração dEle. Amém? Então, como ter um coração saudável sempre? Somente confiando no Senhor e na sua promessa. A verdadeira cura vem da confiança plena em Deus. Onde há confiança no Senhor, há saúde e há refrigério. Amém? Então, decida hoje, amados, perdoar, entregar toda essa mágoa, medo, doença nas mãos de Cristo. Queridos, mágoa adoece, perdão liberta. E hoje é dia de liberar perdão. Então, se você tiver liberdade, porque só um coração saudável abre caminho para milagres. Só um coração saudável. Coração tratado, coração ensinável, coração livre. Livre. Se você tiver com vontade de fazer isso nesse momento, feche os seus olhos e repita, mas repita para você. Você vai repetir o que eu vou falar aqui. Se você quiser, repita de todo o teu coração. Meu coração é alegre e saudável. A paz de Deus guarda a minha vida. Toda mágoa e rancor caem por terra hoje. Eu libero perdão e recebo cura. Confio no Senhor de todo o meu coração. A saúde e refrigério vêm de Deus. Meu coração restaurado atrai milagres.
Hoje o Senhor transforma dor em testemunho. Milagres fluem do meu coração saudável. Amém, aleluia. Queridos, há tanto nesse mundo que pode nos impedir de ter um coração tranquilo. Por isso que nós precisamos desses lembretes das Escrituras. Nós precisamos estar sempre lembrando disso, para fixar o nosso coração nele. Ele é a nossa paz. Não importa o que enfrentamos, Ele é a nossa paz. Não importa o que enfrentamos ou o que o mundo coloca à nossa frente, Ele é a nossa esperança. Ele é o único que é inabalável. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso lugar seguro. Não precisamos temer as tempestades que vêm no nosso caminho. Não precisamos temer as tempestades, porque nossa esperança não é desse mundo, né? Ele é o ponto de partida, ele é o ponto de referência. Ele é o único ponto de referência fixo em meio a todas as circunstâncias adversas. Ele é o único estável, o único ponto estável. Qualquer problema que possa tocar a sua vida ou a minha hoje, ou nos dias que virão. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus. Eu vou estar orando, então, se você que sentir liberdade.